Boa tarde, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? E hoje, iniciando nossa disciplina de português da nossa semana, nós vamos começar a nossa aula de hoje pedindo a Deus e Nossa Senhora que nos ampare, nos guarde, nos proteja e nos defenda de todos os males. Que ela, Nossa Senhora, esteja sempre à nossa frente, esteja sempre atrás de nós, esteja sempre do nosso lado, nos guiando, nos protegendo e pedindo a proteção do Altíssimo, seu Filho Jesus Cristo, que ilumine e nos guarde e que proteja e que ilumine mais os nossos passos durante essa semana que está iniciando, ok? Então hoje, pessoal, nós vamos fazer a nossa correção da página 34 e 35. E como eu falei para vocês na aula passada, né? Nós vamos terminando de corrigir aqui o módulo, né? Nós vamos para a nossa gramática, certo? Fazer uma atividade da nossa gramática. Atividade da nossa gramática, ok? Vamos lá, pegando a página 34, para a gente fazer a nossa correção. Vamos lá? Terceira questão. No cotidiano, usamos os artigos indefinidos com diferentes sentidos. Artigos indefinidos com diferentes sentidos. Explique qual sentido o artigo expressa em cada uma das frases abaixo. A. Essa revista em quadrinhos deve custar uns R$20, na letra A. Essa revista em quadrinhos deve custar uns R$20. Quando ele diz aqui uns, pessoal, R$20, ele indica o valor aproximado em reais. Indica o valor aproximado em reais. É o valor aproximado em reais. Na letra B, hoje corri uns 12 quilômetros no parque. Hoje corri uns 12 quilômetros no parque. Hoje corri uns 12 quilômetros no parque. Então, indica aqui, pessoal, a distância aproximada em quilômetros. Indica a distância aproximada em quilômetros. Indica a distância aproximada em quilômetros. Indica a distância aproximada em quilômetros. Na letra C. Quando recebi o presente, senti uma alegria imensa. Quando recebi o presente, senti uma alegria imensa. Então, aumenta o sentido descrito. Quer dizer que está aumentando, né, o tamanho da alegria que ele sentiu. Então, observem que uns e uma são artigos indefinidos, mas eles estão sendo usados aqui de uma forma diferente, certo? No primeiro, indica um valor aproximado, né? Uns R$20. Na letra B, indica uma distância aproximada em quilômetros, uns 20 quilômetros. E na letra C, intensifica ou aumenta o sentido descrito, no caso, uma alegria imensa. Quarta questão. Observe o anúncio de propaganda abaixo. Novembro Azul. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Certo? Homem que se cuida não perde o melhor da vida. É o anúncio de propaganda da campanha Novembro Azul da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Anápolis em 2014. Na letra A. Você já ouviu falar sobre a campanha Novembro Azul?
Compartilhe com os colegas o que sabe sobre ela. Então, o que é o Novembro Azul, pessoal? O que é o Novembro Azul? É uma campanha, pessoal, do Ministério da Saúde, que tem todos os anos no mês de novembro. Campanha do Ministério. Pode colocar a resposta até acima, aqui acima, nesse espaçozinho aqui, tá bom? Eu quero que vocês coloquem. É uma campanha do Ministério da Saúde, que ocorre todos os meses de novembro, mostrando a importância dos cuidados com a saúde do homem. Mostrando a importância dos cuidados com a saúde do homem na prevenção do câncer de próstata. A importância dos cuidados com a saúde do homem com a prevenção do câncer de próstata. Letra B. Qual é o objetivo desse anúncio de propaganda? Qual é o objetivo desse anúncio de propaganda? Incentivar os homens a fazerem exames preventivos. Incentivar os homens a fazerem exames preventivos. Só a correção, tá, gente? Na letra C, a palavra melhor está exercendo a função de. A palavra melhor está exercendo a função de. Quando ele diz assim, ó, olha aqui, homem que se cuida não perde o melhor da vida, certo? Então, a palavra melhor está exercendo a função de adjetivo, substantivo ou advérbio. Melhor, aqui, no sentido original da palavra, seria um adjetivo, né? Mas só que olhem a presença do artigo antes da palavra. Então, com a presença do artigo antes dessa palavra melhor, o artigo vem fazer a substantivação da palavra. Então, ela se transforma em substantivo. Substantivo. Letra D. Na frase do anúncio, o substantivo homem não está acompanhado de artigo. Que efeito de sentido a ausência do artigo provoca nessa frase? Olha aqui, ó. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Que efeito de sentido a ausência do artigo provoca nessa frase? Generaliza o substantivo homem. Generaliza o substantivo homem, ou seja, indica que a campanha é direcionada a todos os homens. Indica que a campanha é direcionada a todos os homens. Indica que a campanha é direcionada a todos os homens. A campanha é direcionada a todos os homens. Na letra D, né? A ausência do artigo, na letra D, generaliza o substantivo homem, ou seja, pode ser qualquer homem, né? Ou seja, indica que a campanha é direcionada a todos os homens. Pessoal, olha, isso aqui que a gente acabou de ver é um anúncio publicitário. Né? Existem os anúncios publicitários com diferentes funções. Um anúncio publicitário que tem o objetivo de vender um produto, que tem o objetivo de vender um serviço, que tem o objetivo de vender uma ideia, de provocar conscientização, como é o caso do cartaz que a gente está vendo aqui, certo? Então, eles têm o título, eles têm o corpo do texto, eles têm a empresa que patrocina, certo? Então, é muito comum que se tire, né, o artigo, né,
para que essa mensagem se torne mais direta, certo? É comum que se tire o artigo para que essa mensagem se torne mais direta. Então, lá na página 35, vamos lá. Fazer a correção da nossa atividade. Olha, nesse capítulo você estudou as características dos gêneros notícia e crônica, a objetividade e subjetividade da notícia e a classe gramatical artigo, certo? Agora vamos revisar esses conteúdos, aquela nossa velha e boa página de revisão. A notícia tem como objetivo informar o leitor sobre acontecimentos atuais ou do cotidiano, né? Geralmente apresenta título ou manchete, né? Linha fina, lead e o corpo do texto. As notícias podem ser veiculadas em jornais e revistas impressos e digitais ou em telejornais e programas de rádio. Certo? Próximo quadrinho. A crônica é inspirada em fatos do cotidiano ou fatos do dia a dia, que a gente vai colocar também está correto. E costuma apresentar uma linguagem simples e acessível com marcas de subjetividade. Na crônica, então, o autor da crônica, que é o cronista, ele vai dar, sobretudo, a sua opinião sobre um tema da atualidade. A crônica narrativa geralmente possui enredo curto com poucos personagens. Às vezes, na crônica não existe nenhum personagem, mas em algumas outras existem poucos personagens. Ela pode ser narrada em primeira ou terceira pessoa e trazer as experiências pessoais do autor, aproximando-o do leitor. Pode ser publicada em jornais, revistas, livros e na internet. Quadrinho verde, aí embaixo. A objetividade é empregada pelo jornalista que expõe os fatos sem apresentar sua opinião em relação ao assunto tratado. Já a subjetividade ocorre quando o jornalista opina de forma implícita ou explícita sobre a realidade retratada. Então, a objetividade é quando o jornalista não dá a sua opinião. E a subjetividade acontece quando ele trata a notícia, né, com um certo teor de onde ele opina sobre a notícia que ele está apresentando. E por fim, artigo é a palavra que antecede o substantivo, podendo defini-lo, que é especificá-lo, ou seja, particularizar um ser em específico, né? Ou indefini-lo, generalizá-lo. Além disso, ele tem como função identificar o gênero e o número do substantivo. O gênero e o número do substantivo. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma revisãozíssima do nosso conteúdo de artigo. Deixa eu só fazer, teve um problema técnico aqui, deixa eu ir lá aqui. Uma rapidez, gente. Se você... Nada que um bom clique não resolva rapidamente. Lá vai. Nós vamos agora fazer uma breve revisão sobre o artigo. Que a gente já viu que o artigo ele pode ser classificado em definido, ou a, os e as, e indefinido, uma, uns e umas, ok? Vamos lá. Artigo definido e indefinido. Nós temos 8
artigos, os e as, uma, uns e umas. Vamos lá. Artigo. O artigo integra as 10 classes gramaticais que conhecemos, definindo-se como o termo que antepõe, o que antepô, vi antes, o substantivo, para determiná-lo ou indeterminar, indicando também o gênero masculino e feminino e o número singular e plural. Os artigos se dividem em definidos e indefinidos, certo? Vamos ver cada um deles. Isso aqui é só uma breve revisão, pessoal, porque a gente já viu muito isso na gramática, no módulo 3, e vamos já complementar com o estudo da gramática. O uso dos artigos. O artigo costuma anteceder o substantivo para fazer referência a ele. Podemos indicar que se trata de um ser já conhecido do interlocutor, no caso dos artigos definidos, ou aquele que trata de um representante não especificado da espécie. No caso, os artigos indefinidos. Ganhei uns livros, né? Aí eu estou indefinindo, né? Ganhei o livro, então eu ganhei aquele livro em específico. Assim, os artigos não funcionam sozinhos no enunciado, estando sempre acompanhados de um substantivo, certo? Eles não têm força, né, para ficar sozinho no enunciado, numa resposta, por exemplo. Eles têm sempre que vir acompanhados, sempre, de um substantivo, certo? Artigos definidos. Os artigos definidos indicam que um ser é específico, por já ter sido citado, ou por ser de conhecimento mútuo dos interlocutores. Os artigos definidos são variáveis em gênero, masculino ou feminino, e em número, que é singular e plural. Então, gênero masculino e feminino, o, a, e singular e plural, os, as, né? O, a. Observe os exemplos. A lição que aprendi hoje foi simples. Artigo definido, porque estou definindo o tipo de ação que eu aprendi hoje. O tipo de elemento que eu aprendi hoje. Ele passeava sempre com o cachorro dele. Eu estou determinando o substantivo. Escolhi as pinturas para você. Estou determinando as pinturas. Os convidados virão à nossa festa. Eu estou determinando, certo? Eu estou caracterizando os convidados. Em cada caso, o uso dos artigos serve para especificar um substantivo. A lição que aprendi hoje, o cachorro dele, ou para referir-se a substantivos já conhecidos do interlocutor, os convidados da nossa festa, as pinturas. Então, os artigos definidos são o, as, o, a, os e as. O, a, os e as. Ok? Vamos para os artigos indefinidos. Por sua vez, os artigos indefinidos servem para indicar que ocorre uma generalização. Pode ser qualquer substantivo, ou que é a primeira ocorrência do representante de determinada espécie, ainda não sendo de conhecimento dos interlocutores, visto ser a primeira vez que se aparece no discurso. Os artigos indefinidos também são variáveis em gênero e número. Uns. Uma, umas. É necessário entender que o artigo indefinido não pode ser confundido com um numeral. Ele não está atrelado ao número 1, mas a ideia de generalização conforme mencionado. Então, pessoal, como é que você vai diferenciar o numeral 1 do artigo indefinido 1? Se você puder substituir a palavra 1 por 2, 3, 4, 5, então ele é numeral. Se você não fizer essa substituição, certo? E ele estiver indefinindo o substantivo, né? Aí sim, ele é um artigo indefinido. Veja alguns exemplos.
Uma lição que aprendi hoje foi simples. Ele passeava sempre com um cachorro, pode ser qualquer cachorro. Escolhi umas pinturas para você. Umas pinturas, ou seja, pode ser qualquer pintura que foi escolhida para você. Uns convidados virão à nossa festa, ou seja, são alguns, pode ser qualquer convidado. Note que agora o artigo deu uma conotação de generalização em relação ao substantivo ou de desconhecimento por parte de um dos interlocutores. Trata-se de uma das lições aprendidas. Qual foi a lição aprendida? Foi qualquer uma, né? E de um cachorro não conhecido, além de umas pinturas e uns convidados que ainda serão vistos e conhecidos. Então, o artigo indefinido, ele vem indefinir, ele vem generalizar o substantivo. E são eles uma, uns e umas. Ok? Vamos passando para frente. A substantivação, como nós vemos, o que é a substantivação? Quando pela presença do artigo, eu vou transformar palavras de outras classes gramaticais em substantivo. Vamos lá, quando eu digo o olhar do meu filho me encanta. Olhar aqui, pessoal, é um verbo, né? O verbo olhar. Mas quando eu digo o olhar, eu coloco é bom demais. Quando eu coloco a presença do artigo definido o antes do substantivo, eu estou substantivando a palavra. Então, o artigo pode substantivar palavras que pertenceriam originalmente a outras classes gramaticais, como os adjetivos ou verbos. Eu coloquei aqui, pessoal, adjetivo e verbo, mas não é só o adjetivo e o verbo, não. Pode ser advérbio, pode ser um numeral, pode ser um pronome, dependendo do contexto da frase ou do texto, ok? O participar é mais importante do que o ganhar, certo? No enunciado participar e ganhar, teriam normalmente o valor de verbo. Porém, o artigo antes dele, o substantivam, fazendo com que participar seja sinônimo de participação e ganhar de vitória. Então, percebam aqui, olha, participar sendo verbo e ganhar sendo verbo vão ser alterados, né, para substantivo, por quê? Pela presença do artigo antes dessas palavras, que vai transformá-las em substantivo. O castanho dos seus olhos é especial. Agora, castanho, que teria o valor de adjetivo em olhos castanhos, foi substantivado, passando a ser substantivo no enunciado, certo? Castanho aqui, pessoal, vocês sabem que originalmente castanho, ele é um adjetivo. Mas como foi colocado aqui o artigo antes da palavra, ele passou pelo processo de substantivação. Atenção, um artigo pode referir-se a um substantivo, mesmo que o adjetivo tenha sido posto entre os dois. Ok? Há uma corajosa menina por aqui. No enunciado anterior, uma faz referência ao substantivo menina e não ao adjetivo inteligente ou corajosa. Seria possível inverter as posições. Há uma menina corajosa por aqui. Ok? Então, entenderam o processo de substantivação? É quando eu vou transformar em substantivo uma palavra de uma outra classe gramatical. Como? Pela presença do artigo antes dessa palavra. Ok? Pessoal, agora vocês vão abrir a gramática de vocês na página 68. Página 68. Vamos lá.
Página 68. Página 68. Acompanhem na gramática de vocês. E outro detalhe, peguem o caderno de português de vocês, porque nós vamos fazer uma atividade e eu não quero que vocês risquem a gramática de vocês, porque já expliquei algumas vezes. Nós vamos utilizar essa gramática ao longo do nosso Fundamental 2 inteiro, certo? Então, já que a gente vai utilizar essa gramática, é bom que vocês preservem, evitem riscar. Façam as tarefas no caderno, para que ela chegue lá no 9º ano, chegue bem preservada, tá bom? Vamos lá, peguem a gramática na página 68 e peguem o caderninho de vocês. Peguem o caderno de vocês, ok? Peguem o caderno de vocês. Página 68. Página 68. Tô dando tempinho pra vocês pegarem, tá, gente? Então, pessoal, olha. Lá no conceito, lá em cima. Na pequena cidade onde moro, há um rio. Página 68 da gramática de vocês. Na pequena cidade onde moro, há um rio. O rio corta a cidade pelo meio. As palavras destacadas, pessoal, destacado o lá na primeira frase, e o o na segunda frase. As palavras destacadas acima são artigos. O artigo refere-se ao substantivo, especificando ou não o ser em relação aos demais seres de sua espécie. Observem, o substantivo rio. Em um rio, representa um ser qualquer da espécie, que não foi especificado, pode ser qualquer rio. E em o rio, representa um ser conhecido, já mencionado, portanto, específico. Quando ele diz o rio, é porque ele já conhece o rio. Quando ele diz um rio, ele está indeterminando, ele está generalizando o substantivo rio. Os artigos e o estão indicando, respectivamente, que no primeiro caso trata-se de um rio qualquer e no segundo, de um rio específico. Então, o artigo é justamente isso. É a palavra que se antepõe ao substantivo, indicando tratar-se de um ser específico ou genérico da espécie. Como eu já falei para vocês, existem dois tipos de artigos, definidos e os indefinidos. Os artigos são classificados conforme o ser é representado em relação à sua espécie. Os definidos, que eu já falei para vocês, o, a, os e as, e indefinidos, uns e umas, né? Os definidos indicam que se trata de um ser específico da espécie, um ser conhecido do falante e do ouvinte. São os definidos o, a, os e as, né? O professor de história esclareceu minhas dúvidas. Trata-se do professor conhecido ou o único professor da situação. O artigo está mostrando isso. Mas se ele diz assim, professor de história, né, indica que se trata de um ser qualquer da espécie, um ser não conhecido do falante nem do ouvinte, ou conhecido apenas do falante. São os indefinidos. Uma, uns e umas. Esses artigos vão generalizar o substantivo. Então, professor de história esclareceu minhas dúvidas.
Trata-se de um professor qualquer, entre outros existentes. Ontem encontrei um amigo da infância. Trata-se de um amigo conhecido apenas do falante. E a flexão, assim como o adjetivo, assim como o substantivo podem ser flexionados, ou seja, podem ser alterados, certo? O artigo também pode. Ele pode ser flexionado em gênero e número. O artigo é uma classe gramatical variável, ou seja, que varia, que altera. Possui formas distintas em gênero e número para concordar com o substantivo a que se refere. Os exemplos. Vamos lá na página 69. Os exemplos. O menino, masculino e singular. A menina, feminino e singular. Os meninos, masculino plural. E as meninas, feminino e plural. Um menino, masculino e singular. Uma menina, feminino e singular. Uns meninos, masculino e plural. Umas meninas, feminino e plural. Então, outras classes de palavras são substantivadas quando precedidas do artigo. O que eu já falei para vocês no slide passado, né? É a substantivação, que pela presença do artigo vai transformar palavras de outras classes gramaticais em substantivo, pela presença do artigo antes dessas palavras. Com o raiar do sol, o grupo retornou à trilha que levava à montanha. Então, esse raiar aqui, pessoal, é um verbo substantivado. O que é o verbo substantivado? É o verbo que, pela presença do artigo, ele passou ao processo de substantivação. Os jovens adoram o novo, certo? Os jovens adoram o novo. Então, jovens aqui, ele é originalmente, não estou falando jovem da criança, adolescente, não, tá? Eu estou falando da característica de um ser humano. Então, aqui é o jovem, que é adjetivo, e novo também, que é adjetivo, mas que pela presença dos artigos os e do artigo o, foram substantivados, passando a serem substantivos. Os jovens adoram o novo. Atividade. Vamos na questão 1. Hora do caderninho de vocês. Vamos lá. Hora do caderninho de vocês. Hora do caderninho de vocês. Leia fragmentos da canção Aquarela, composta por Vinícius de Moraes e Toquinho. Na página 69, viu, gente? Onde tem atividades. Página 69, onde tem atividades. Leia fragmentos da canção Aquarela, composta por Vinícius de Moraes e Toquinho. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com 2 riscos, tenho um guarda-chuva. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená. Tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo. Certo? Que música linda. As palavras em destaque nos versos que você leu são artigos. Justifique sua afirmação. Então, por que essas palavras são artigos, pessoal? Porque, pessoal, estão acompanhando o substantivo. Substantivo. São palavras que estão acompanhando o substantivo, definindo-os ou indefinidos. Como assim? Definindo-os, quando eu utilizo os artigos o, a, os e as, e indefinindo-os,
quando eu utilizo os artigos uma, uns e umas. Classifique os artigos destacados. Um e uma. Na letra B, gente. Letra B. Classifique os artigos destacados. Um e uma são artigos indefinidos. Um e uma são artigos indefinidos. O e as são artigos definidos. O e as são artigos definidos. Certo? C. No verso, tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar. A letra A não é artigo. Justifique essa afirmação. A letra A não é artigo. Justifique essa afirmação. Pessoal, olha, a letra A aqui não é um artigo. Por quê? Porque ela não... A letra A não é artigo porque está antes de um verbo. E o artigo que substantiva o verbo é masculino ou piscar. Então, a palavra a não é artigo porque está antes de um verbo e o artigo que substantiva o verbo é masculino. O piscar. O piscar. Certo? Essa é a resposta para a letra C da primeira questão. Pessoal, a segunda questão vocês não vão fazer. Não vão fazer. Vocês vão fazer agora a terceira questão. Terceira questão. Terceira questão. A, B, C, D e E. Vocês não precisam copiar a frase, certo? Não precisam copiar a frase. Vocês vão copiar somente a resposta. Da letra A até a letra E. A gente já corrigiu, tá?
Não vou seguindo, pessoal? Deixa eu ajudar vocês. Vamos lá. Lá na página 70, terceira questão que vocês estão fazendo, identifique os artigos nas frases a seguir e classifique-os. Identifique os artigos nas frases a seguir e classifique-os. A. O mendigo pediu um pão ao dono da casa. O mendigo pediu um pão ao dono da casa. Pessoal, existe uma situação em que o artigo, né, ele pode ser também flexionado com as palavras de, certo? Que pode ser com o artigo feminino, artigo masculino, do, artigo feminino, da, dos, masculino e plural, das, feminino e plural. Isso aqui não vai deixar de ser artigo, ele só está flexionado com a preposição de, certo? Então, a letra A, o menino pediu um pão ao dono da casa. O mendigo, é definido masculino e singular. Definido masculino e singular. Indefinido masculino e singular. Ao. Aqui é a junção da preposição a com o artigo o. Então, ao, o o aqui é definido masculino e singular. E da é a junção da preposição de mais o artigo a, definido, feminino e singular. Na letra B. O dia está agradável hoje. O é artigo definido. O é artigo definido. Masculino e singular. O definido, masculino e singular. Na letra C. Amanhã começou com uma reunião da diretoria. Amanhã começou com uma reunião da diretoria. A. Definido, feminino e singular. A. Definido, feminino e singular. Uma. Indefinido, feminino e singular. Uma. Indefinido, feminino e singular. Da, que é a junção da preposição de, mais o artigo definido a. Definido, feminino e singular. Definido, feminino e singular. D. Os livros estão sobre as bancadas. Os livros estão sobre as bancadas. Nós temos dois artigos definidos, os e as. Os, definido masculino e plural. Definido masculino e plural. E as, definido feminino e plural. As, definido feminino e plural. Uma funcionária da cantina avisou o professor sobre o acidente ocorrido com um aluno. Uma funcionária da cantina avisou o professor sobre o acidente ocorrido com um aluno. Uma que antecede o substantivo funcionária. Indefinido, feminino e singular. Indefinido, feminino e singular. A. Definido, feminino e singular. Esse A aqui, pessoal, é da cantina. O, de o professor, que antecede o substantivo professor. Definido, masculino e singular. Definido, masculino e singular. O acidente. Acidente, substantivo, né? Que está sendo antecedido pelo artigo o, que é definido, masculino e singular.
E, por fim, ocorrido com um aluno. Aluno, que é o substantivo, está antecedido pelo artigo indefinido um. Então, é indefinido, masculino e singular. Agora, na quarta questão, nós vamos tratar sobre a substantivação. Substantivação. Quarta. Indique as palavras que estão substantivadas por estarem precedidas de artigo. A. Não o trate como se ele fosse um qualquer. Não o trate. Pessoal, esse o antes de trate aqui, certo? Ele não é um artigo. Ele é um pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Não o trate como se ele fosse um qualquer. Essa palavra qualquer aqui, ela está sendo substantivada. Então, a palavra qualquer. Na letra B. Letra B. Letra B. Muitas vezes é necessário ouvir um não. Não aqui, pessoal, é advérbio de negação. Certo? Mas como ele está precedido pelo artigo indefinido um, ele sofre o processo de substantivação. Então, é a palavra não. C. O hoje nunca deve ser adiado. Hoje é advérbio de tempo, certo? O hoje é advérbio de tempo. Mas, como ele está precedido do artigo, ele está sofrendo o processo de substantivação. Então, ele está sendo transformado de advérbio para substantivo pela presença do artigo antes dele. Então, hoje nunca deve ser adiado. A palavra hoje. A letra D. Qual é a palavra? O falar e o ouvir devem sempre estar em sintonia. Então, as palavras falar e ouvir são verbos. Mas, pela presença do artigo o e do artigo o antes dessas palavras, elas passaram pelo processo de substantivação, sendo transformadas, que originalmente elas eram verbos, pela presença do artigo foram transformadas em substantivo. Tanto o estudar como o brincar são importantes. Então, o estudar e o brincar são verbos, mas como estão precedidos pelo artigo definido o, se transformam em substantivos, certo? Então, em síntese, só fechando nosso assunto de artigo. Artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo, ou seja, vem antes do substantivo, indicando tratar-se de um ser específico ou genérico da espécie. A classificação dos artigos são definido, que são os artigos o, a, os e as, que indica que se trata de um ser específico daquela espécie. E o indefinido indica que se trata de um ser qualquer daquela espécie, não conhecido, né, gente? E a flexão dos artigos, classe gramatical variável, flexiona-se em gênero e número para concordar com o substantivo a que se refere. O artigo sempre vai concordar com o substantivo que ele está acompanhando. Então, só fechando o nosso assunto, os artigos definidos são o, a, os e as. E os indefinidos são uma, uns e uns. Pessoal, então a nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus. Que Deus proteja a cada um de nós e nossas famílias, ok? Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus.